Salvador Jesus Cristo. Cumprimento você também que está em casa, que está aí nos assistindo. Obrigado por você estar nos acompanhando aí, por permitir a gente entrar aí na sua casa e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus tem compartilhado no meu coração e que a gente vai refletir agora. Então, obrigado, que a paz de Deus esteja com vocês. Eu deixei marcado aqui na Bíblia já, porque é um livro difícil de achar. Se os irmãos puderem abrir em Gênesis, no capítulo 39. Você que está em casa também, se quiser abrir, capítulo 39 de Gênesis, versículo 21. Esperar os irmãos abrirem. Às vezes o pregador fala, abre em Sofonias, e já vai lendo. Ninguém sabe onde fica Sofonias. Essa piada nunca envelhece. Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos mais uma vez aqui, Senhor, diante da Tua presença, humildemente para refletir um pouco sobre a Sua palavra, sobre as sagradas Escrituras, Senhor. Que o meu pecado, Senhor, que a minha corrupção não venha contaminar a Sua palavra, Senhor. Que a Sua palavra venha de Ti para os corações que estão ouvindo e que encontre morada na mente e nos corações e que cause salvação, Senhor. Que traga arrependimento a estas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Você que está em casa, se você se levantou, você pode sentar também. Essa parte aqui de Gênesis, já no finalzinho, a começar ali pelo capítulo 37, nos é apresentado José. José, humilde, piedoso e indomável José. Quando a gente começa a ler o capítulo 37, ali no versículo 2, dá a impressão de que o texto vai continuar falando a respeito de Jacó, né? E algumas traduções ele vai até dizer assim, que essa é a história de Jacó, : tinha José 17 anos. Dá a impressão que vai falar de Jacó, mas o texto daí para frente, à exceção do capítulo 38, a narrativa é quase que inteiramente a respeito de José. E tudo o que aconteceu na vida dele, tudo que José passou ao longo de sua vida ali, depois dos 17 anos. Só fazer um parênteses, queria agradecer ao pastor por ter me convidado a pregar, e hoje é a primeira vez que eu estou pregando na frente do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Muito obrigado. Já ouvi pregando muitas vezes, hoje tenho a honra de o senhor estar ouvindo aí. Se eu estou aqui hoje, é pelas orações dessa mulher e pelos ensinamentos desse homem. E pela cinta também dele, vou dizer que não, né? Também ajudou bastante aí ao longo da vida. Voltando. Então, daqui para frente, o texto vai se concentrar na pessoa de José. E uma leitura bem detida dessa história, bem concentrada dessa história, vai remeter com certeza a gente, o leitor, a fazer um paralelo entre a vida de José e a obra redentora de Cristo. Existe um paralelo muito grande entre tudo que José passou, tudo que José enfrentou, para conseguir o que conseguiu, e tudo que Jesus enfrentou e passou para conseguir o que conseguiu. Os dois, Jesus e José, eram amados de seu pai. Os dois tiveram que sair da presença do pai. Os dois sofreram. Os dois foram humilhados. Os dois foram traídos e abandonados por seus amigos, por seus irmãos ao longo da vida. Os dois estavam numa posição privilegiada com o pai. E agora estavam como sendo servos, escravos. Vendido pelos seus irmãos, José é levado para o Egito. Assim como o próprio Cristo, que deixou a presença do Pai, e veio ao mundo criado e se humilhou para conseguir a salvação do seu povo, assim José foi humilhado, sofreu para conseguir a salvação do seu povo. Existe um paralelo muito grande aqui entre a história de José
e a história de Jesus. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais para frente. Fazendo um panorama geral da história de José, o Jacques já me ajudou aqui na mensagem passada e falou um pouco sobre José. Ele era filho de Jacó, e a sua casa era regada à palavra de Deus. Ele e seus irmãos conheciam ao Deus único e verdadeiro. Ele era filho de Jacó, um dos patriarcas. Ele era neto de Isaac, bisneto de Abraão. Eles tinham vivido a presença de Deus, eles conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos eles foram ensinados na palavra de Deus. Jacó, como a tradição judaica é muito firme nisso, a cultura judaica é muito firme nisso, eles incutiram na mente dos filhos a palavra de Deus e os ensinamentos de Deus para uma vida santa e separada. Só que Jacó não negava para ninguém que José era o filho preferido. Era evidente para todo mundo que Jacó tinha José como seu filho preferido. Talvez porque José era filho de Raquel, a mulher com que Jacó realmente amava. A mulher que Jacó lutou para ter. A mulher que realmente Jacó escolheu para ser a sua esposa. E ele era o seu filho amado, muito provavelmente por ser filho de Raquel. Só que essa preferência causou discórdia, causou inveja nos outros irmãos. E José também não colaborava nada para ajudar nessa situação. José vai lá, sonha e conta para os irmãos que todo mundo vai se curvar na frente dele, que os pais vão se curvar na frente dele. O José não ajuda em nada na situação com os seus irmãos. E Jacó ajuda menos ainda. Jacó faz questão de fazer um manto para o menino colorido, para ele ficar andando no meio dos irmãos. Diz os estudiosos que esse manto era um manto real. Era um negócio de manga comprida, todo colorido, que ia até os pés. A ideia é que Jacó, aquele manto que José deu para Jacó, simbolizava ele como preferido, como aquele que realmente seria o primogênito, que ia liderar todos os outros irmãos. Isso causava uma discórdia muito grande entre eles. E aí está lá, num belo dia, José vai visitar os seus irmãos que estavam cuidando dos rebanhos, e eles intentam ali matar José, a princípio. E aí eles tramam, pensam em mentiras, jogam José num poço, deixam ele lá, param para comer. Depois, por circunstâncias, por conveniência, eles acabam vendendo José como escravo para os mercadores que passavam por ali. José é então levado ao Egito. Lá no Egito ele é vendido para Potifar, e aí então ele fica na casa de Potifar. E o texto vai dizer repetidas vezes que, embora tudo que tenha acontecido com José, o Senhor era com ele. Se tem uma coisa que marca a história de José, que marca a vida de José, é que o Senhor era com ele. Independente de tudo que estava acontecendo, o Senhor era com José. E ali na casa de Potifar não foi diferente. Tudo que ele tocava virava ouro. Ele começou a tomar conta de tudo na casa de Potifar. Só que daí, a esposa de Potifar vê que José tem uma boa aparência, José é bonito, José é alto, José tem um corpo atlético. Aqui na igreja seria referência mais ou menos o Felipe, assim, um cara bonito, assim, de destaque. Chamou a atenção na hora da mulher, e a mulher tentou ficar com ele. Lá, os irmãos usaram a túnica para mentir, pegaram a túnica de José para usar de mentira. Aqui, a mulher também pega uma roupa de José para dizer que ele tentou estuprar ela. A essa altura, José ainda não sabe tomar conta da sua roupa. Você vê que todo mundo pega para usar contra ele. E aí a mulher diz para Potifar, esse escravo veio aqui para nos humilhar, tentou me estuprar. Os estudiosos dizem que talvez Potifar já desconfiasse meio que da mulher, porque ele não manda matar José, ele só manda prender. Ou talvez a mulher de Potifar, querendo se aproveitar de José ainda, insiste para que ele seja preso e não seja morto. Mas aí é especulação. Quando chega na prisão, o Senhor era com José. E tudo que José faz, dá certo. José passa a ser o Senhor na prisão.
passa a cuidar dos presos. E o copeiro e o padeiro do faraó acabam indo para a prisão. E José interpreta os sonhos daqueles dois. E a interpretação que José dá para o sonho daqueles dois que estavam presos lá se concretiza. E aí, depois que um deles sai, eles contam ao faraó, que também tem um sonho, que José interpretava sonhos. Então José é levado diante de faraó. E aí faraó conta o sonho dele, José interpreta, e José passa então, a mando de faraó, a ser o governador do Egito. Então José, que era o preferido da casa de seu pai, passou do fundo do poço para escravo, para prisão, para governador do Egito. Tudo porque o Senhor era com José. Esse é um panorama geral da vida de José. Depois vocês podem ler em casa com mais calma. Mas eu queria trazer atenção especial para alguns pontos. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que os irmãos de José odiavam José. Eles existiam um ódio no interior deles contra José. O ódio fervia contra José. Os seus pensamentos eram todos de morte, eram todos de inveja, eram todos de raiva contra José. O texto bíblico vai dizer que os irmãos dele não conseguiam sequer falar uma palavra com José, porque era insuportável estar com José. O ódio deles era muito grande contra José. E eles só não conseguiram matar José pela conveniência do momento e porque o plano de Deus não era esse. Eles pegam o seu irmão e jogam no fundo de um poço. Pensa no tamanho do horror que seria isso. Pegar o seu próprio irmão e jogar dentro de um poço. E o que causa mais espanto, o que demonstra ainda mais a pecaminosidade deles, a monstruosidade deles, é que depois de jogar ele no poço, eles se sentam para comer, ouvindo o próprio irmão clamar por liberdade no fundo do poço. E eles estão lá, cheios de ódio. O texto vai dizer que eles mandaram depois as roupas de José para Jacó, porque eles não tiveram coragem de encarar o pai deles para dizer o que aconteceu. Eles maquinaram o mal, eles mentiram contra José. E o que eu extraio daqui? Duas coisas primeiro. O caso do anestesista aí, do cara lá, que violentou a moça. É indizível. Não dá para descrever. Não dá sequer para sentenciar uma pessoa dessa. E eu vou dizer, ele não dormiu sem fazer nada e acordou violentando alguém. Teve um processo mental. Teve um processo ao longo da vida dele. O mal, através, no caso dele talvez, da pornografia, da promiscuidade, do que as redes sociais lançam todos os dias na tela do celular e na tela do computador, foi corroendo e corrompendo aquele profissional. Ao ponto de seus pensamentos, os pensamentos do seu coração serem todos mal. Ele não acordou de um jeito normal e no outro dia ele virou um estuprador. Eu acompanhei as palestras de uma psicóloga lá na IBAB. E ela fala especificamente sobre pornografia, sobre problemas sexuais. E ela diz que um casal uma vez foi se consultar com ela. O marido começou a ver pornografia e consumir pornografia. E pornografia ela é escalonada. Você começa, sei lá, vendo um vídeo um pouco mais sensual no Instagram, depois você parte para a pornografia da internet, a pornografia vai se intensificando, e o que acontece com o vício é que chega um momento que você precisa dar um upgrade. Aquilo que você consumiu ontem já não vai te satisfazer hoje. Você precisa de algo mais, e você vai avançando. E quando esse casal chegou para conversar com a psicóloga, ele já estava se envolvendo com pornografia infantil na internet. Ele pensou por diversas vezes em se matar, porque ele não via mais saída. O que eu quero dizer é, tome conta dos seus pensamentos. Tome conta do seu coração. Não é à toa
que Cristo diz que o adultério é só a consequência. Se você pensar coisas ruins, você já pecou. O pecado que a gente vê é só a exteriorização de um pecado que já aconteceu no meu coração e na minha mente. É por isso que Paulo vai dizer, cuidado com o que você pensa. É de boa fama? É algum louvor? É de Deus? Então pensa nisso. Paulo não está à toa tratando dos seus pensamentos e do seu coração. Paulo sabe que é aí dentro e é aqui dentro que os problemas começam. Os irmãos de José não brincaram com ele num dia e no outro dia eles odiaram José. Caim não brincou com Abel num dia e no outro dia pensou em matar Abel. Esses sentimentos foram sendo construídos e alimentados ao longo da vida, até que o pecado que já aconteceu neles foi exteriorizado. Tome conta dos seus pensamentos. Tome conta do que você vê na internet, do que você vê no Instagram, do que você vê no Facebook, do seu olhar na rua, das suas intenções, porque aos poucos o diabo vai tomando conta. Eu vi uma figurinha, um meme uma vez, que é sensacional. Era um diabinho olhando assim, falando, eu vou pegar aquele cara ali. Aí o diabo maior chegava para ele e falava, calma aí, cara, aquele ali é crente, você tem que esperar ele dar a brecha. Cuidado com as brechas. O inimigo vai pegando aos poucos. Outra coisa que eu queria extrair daqui é que o mundo é hostil aos cristãos. Assim como os irmãos de José eram hostis a ele. Não pensa que esse mundo gosta de nós. Não pensa que esse mundo se agrada com a nossa presença. Não pensa que esse mundo gosta do Evangelho. Por aí estão queimando Bíblias, estão queimando cristãos. A perseguição ideológica aqui nesse país já é muito grande. Tenta você dizer alguma coisa cristã na internet que você vai ver o tanto de gente que vai estar lá para criticar. Essa ideologia, essa mídia voltada para essa agenda maligna que quer destruir a sua família e os seus filhos na sua sala. Tome cuidado, esse mundo é hostil, esse mundo é perigoso, esse mundo nos odeia. Não pense que estamos aqui porque pertencemos aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. E esse mundo sente a gente como se fosse um corpo estranho, tentando nos expelir a todo momento. Ele não nos aceita. Nós não cabemos na sua agenda, na sua política, na sua narrativa. Esse mundo é hostil a todo aquele que serve o Deus verdadeiro. Não se iluda com esse mundo. Mas José era diferente. José era um discípulo humilde, piedoso, indomável. Não importa onde ele estava, não importa a situação dele, não importa se ele era escravo, se ele estava no fundo do poço, se ele estava com seu pai. José queria um relacionamento com Deus. José se importava com o que Deus pensava a respeito dele. Os irmãos dele jogaram ele num mundo imundo, idólatra, pagão, promíscuo, e ainda assim José se manteve firme, porque as palavras que ele aprendeu na casa dele estavam na sua mente e no seu coração. Diferente do que tinha no coração e na mente dos irmãos dele, José tinha a palavra de Deus no seu coração. Ela foi cultivada no coração de José, e José deixou que isso florescesse. José estava longe de seu pai, ninguém ia ver o que ele ia fazer. Quando a mulher de Potifar chega para José, ele fala, eu não vou pecar contra Deus. Jamais eu vou pecar contra Deus. José não se preocupava se os outros iam saber, o que ia acontecer. José se preocupava com o seu relacionamento com Deus. E nada mais importava, nada mais. Muito se fala e se canta a respeito de Jacó. Eu não vou cantar, fiquem tranquilos, porque eu quero manter os irmãos no YouTube. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E disse, eu não vou deixar até que sua bênção, um negócio assim, né? Mas ninguém fala muito de Moisés no monte. Quando Deus fala para ele assim, Moisés, não aguenta esse povo é de dura cerviz, eles não se curvam. Eu vou mandar um anjo
vai com eles, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vocês vão vencer os seus inimigos, vocês vão ser vitoriosos, a terra que eu prometi vai ser de vocês, pode ir, eu não vou junto não, para mim não dá. Moisés olha para Deus e fala, se o Senhor não for, eu não quero, não adianta dar tudo certo, se não estiver com o Senhor, eu não quero. O Senhor se apresentou na sarça para mim, como quem o Senhor era, não o que o Senhor podia me dar. Eu me interessei pelo Senhor por quem o Senhor é, e não pelo que o Senhor pode me dar. Pode estar tudo certo, pode ter anjo, pode ter todo mundo, se não tiver o Senhor, eu não saio daqui. Que homem incrível. Discípulos indomáveis. Eles não se curvam, eles não se prostram a esse mundo, eles não se prostram às circunstâncias, eles se mantêm firmes na presença do Senhor. Se os irmãos puderem abrir, também é difícil de achar, então eu vou dar um tempo, vou tomar uma água. Gênesis 50. Obrigado, querido. Eu não lembro exatamente o versículo que eu vou ler, então eu vou achar aqui, tá? Eu acho que está aqui no finalzinho já. Diz assim, José lhes disse, depois de tudo isso, quando José já é governador, os irmãos, porque tinha uma fome muito grande, os irmãos de José foram lá para comprar alimento. E houve uma reviravolta na vida de José. E ele encontra os irmãos dele ali. Aí, a gente viu até agora o como José se manteve fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, em meio às dificuldades, em meio às humilhações. Mas como é José quando ele é governador? Como é que é José quando ele tem todo o poder? Quando ele manda em tudo? Ele vê os irmãos chegando. Ah, se fosse eu. Eu já ia cantando. Aí Potifar dá uma segurada. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, hein? Que agora eu estou no palco e eles na plateia. Agora é comigo. Não José. Não José. Tudo que Deus faz é justo e é bom. E não é que Deus seja justo, e não é que Deus seja bom. Deus é a própria justiça. Não existe nenhum padrão elevado acima de Deus, de bondade e de justiça. Ele é a própria bondade, e Ele é a própria justiça. E tudo que Ele faz, portanto, é bom e justo. E um dos encontros de José, ele diz assim com seus irmãos. Os irmãos, depois que Jacó morre, os irmãos têm medo. José não fez nada com a gente, porque Jacó estava vivo. Né? Agora que Jacó morreu, a gente se deu mal. Aí José vai dizer, não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, depois de tudo que ele passou, de tudo que ele sofreu, ele ajudou e ele perdoou os seus irmãos. Ele sustentou os seus irmãos e os filhos deles. Ele perdoou os seus irmãos
pelo que ele tinha feito. Deus, ele tem misericórdia e graça para com a gente. Às vezes parece a mesma coisa, mas não é. É exatamente o que José fez. O correto era que José punisse os seus irmãos pelo que eles fizeram. José não estaria errado, punindo os seus irmãos pelo que eles fizeram. O certo era José não prover o sustento dos seus irmãos, depois de tudo que eles fizeram. Mas José, assim como Deus, usa de misericórdia e graça. A misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que a gente merece. Porque somos pecadores. Merecíamos o castigo de Deus. Nós nos tornamos espontaneamente inimigos de Deus. Nós nos tornamos o mal. Quando Deus vai advertir lá no Gênesis e dizer assim, não come não do fruto do conhecimento do bem e do mal, é o seguinte, Deus conhecia o bem e o mal, porque Ele é onisciente, Ele conhecia o pecado. O homem conheceria o mal por experiência, por praticar o mal, por se tornar o mal. O D.A. Carson, no livro dele, Deus Presente, ele vai fazer uma exemplificação triste a respeito disso para explicar. Ele fala que, felizmente, a mulher dele sobreviveu a um câncer. Muito terrível. Para mim, todo câncer é terrível, enfim, mas ele fala que era um dos piores. Tanto que está tudo bem com ela, mas ela ainda tem que fazer acompanhamento para ver se não volta, se não progride, essas coisas. Aí o D.A. Carson vai falar assim, a respeito de conhecer o bem, conhecer o mal e experimentar o mal. Ele fala que os médicos conhecem o câncer, porque eles estudaram, eles se debruçaram, eles analisaram. A mulher do D.A. Carson conhece porque ela experimentou o câncer. Ela passou pelo mal. Nós nos tornamos mal. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não nos dá o que merecemos. E com a sua graça, Ele nos dá aquilo que a gente não merece, que é a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados. Essa é a misericórdia e a graça do Senhor. Para concluir essa ideia, essa reflexão, eu queria dizer que seria muito mais fácil eu dizer para você que tudo vai dar certo. Que ninguém vai ter problema. Tá? Que você não vai passar por humilhações, você não vai passar por desemprego, ninguém vai perder o filho, ninguém vai ter nenhuma dificuldade, nem nada. Mas, infelizmente, não é assim. Esse evangelho que distorcem na mídia é um evangelho que não existe. O cristianismo nem sempre é confortável. A história do cristianismo, a história da narrativa bíblica, é uma história de martírio, é uma história escrita com sangue. Israel matava os seus profetas. Os discípulos de Cristo foram todos mortos, apedrejados, crucificados, decapitados, isolados, todos eles. A história da igreja cristã, pós-Atos, é uma igreja que passou por perseguições. Policarpo de Esmirna foi queimado por ser cristão. E diz a tradição que o vento naquele dia era muito forte e não conseguia consumir Policarpo ao ponto de matá-lo. E então, isso intensificou o sofrimento dele, até que um carrasco foi, enfiou a espada e terminou de matar Policarpo. O evangelho não é tranquilo. O evangelho não é confortável. Então eu não vou dizer para você que vai dar tudo certo. Mas eu tenho duas coisas para dizer para você. Primeiro, que a misericórdia e a graça de Deus vão estar na sua casa. Eu não sei o problema que você passa no seu casamento. Eu não sei se teu filho está no mundo das drogas, se foi para longe da sua casa, se saiu da presença de Deus. Mas eu vou te dizer que o seu filho, o seu casamento, a sua família não pertencem a Satanás, elas pertencem a Deus. Insista em oração, não desista. Porque se eu estou aqui hoje é porque oraram por mim uma vez. Porque senão eu não estaria aqui. Insista na sua família, insista nos seus filhos, não os entregue.
A graça e a misericórdia de Deus, que foi demonstrada por José, que foi apresentada por Cristo, ela está disponível hoje e ela pode invadir a sua casa hoje e salvar a sua família e salvar os seus filhos da perdição eterna. Em nome de Jesus, os seus filhos não pertencem ao inimigo. O teu casamento não pertence ao inimigo. Cristo tem poder para salvá-los. E Cristo vai salvá-los. Insista em oração, insista com Deus, não desista, porque Deus não desiste de nós. Por mais que a gente tenha insistido, por mais que eu insista, Ele não desistiu de mim. Ele não vai desistir de você. E para encerrar, a última esperança nossa é que um dia os céus vão se abrir. E o Filho do Homem virá sobre as nuvens, não mais humilde, não mais como servo, mas com poder e grande glória. E todo olho verá, e todo mundo se curvará diante desse Deus. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Ele vai olhar para a tua igreja e vai dizer, pela direita, benditos de meu Pai. Para um lugar que eu construí antes da fundação do mundo, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter pecado, não vai ter ódio, onde todos estaremos juntos eternamente na família de Deus. Não percam as esperanças, estejam firmes na palavra de Deus, Cristo há de voltar. Esse mundo hostil, destrutivo, não vai destruir a igreja. Estaremos aqui ao soar da última trombeta e seremos levados. Não se acomodem aos confortos dessa vida, mas se apeguem à palavra de Deus. Se firmem no Evangelho e aguardem o Senhor Jesus Cristo, que Ele há de voltar e buscar cada um de nós. Porque eu tenho fé que eu verei cada um de vocês na eternidade. Não desanimem. Vocês que estão me vendo também, não desanimem. Mantenham-se firmes nas palavras do Senhor. Amém? Espero que essa palavra permaneça na mente e no coração de todos vocês aqui, de todos vocês que estão em casa, que o Espírito Santo converta, conforte cada um de vocês e que nos guarde até o final dos tempos. Em nome de Jesus, amém.